Boa noite a todos. Que nós possamos trazer sobre o amparo espiritual aqueles elementos imprescindíveis que venham a colaborar com o soerguimento da nossa própria intimidade. O tema proposto para a noite de hoje, Amai os vossos inimigos, eu iniciaria dizendo assim, ele é um tema fácil, não é? Vocês concordam? Não, uns concordaram, outros não. Você está olhando bem assim, né? Mas e se eu complementar que ele é um tema fácil de falar, mas complexo de vivenciar? Fica melhor? Por quê? Quando nós falamos da vivência, nós estamos dizendo dos nossos recursos íntimos. E por que nós estamos dizendo dos nossos recursos íntimos? Porque o outro, ele é sempre o reflexo de nós mesmos, que nós trazemos lá de trás. Reflexos bons ou reflexos desagradáveis. Então, nós podemos dizer que no outro, muitas vezes, nós projetamos os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas frustrações e, por que não dizer, das nossas decepções. Então, a gente pode pensar o seguinte: o quanto de luz nós podemos expressar ou quanto de trevas ou de sombras, se vocês preferirem a terminologia, nós podemos reforçar. Porque quem de nós não trazemos as nossas mazelas morais? Então, quando nós nos referimos ao inimigo, nós estamos falando de qual inimigo? As sombras que ainda estão em nós ou o comportamento do outro que muitas das vezes nós nos sentimos agredidos. Porque aqui cabe nós fazermos uma distinção em que uma pessoa propositalmente, ou seja, intencionalmente, ela tem uma fala mais rude comigo porque ela quer me ofender e ela quer me magoar. Mas há circunstâncias que o outro, dentro da intimidade dele, ele não tem essa intenção, mas eu me sinto ofendida e eu me sinto magoada. Então, onde que está realmente o inimigo? E tem um ponto que nós precisamos de refletir sobre isso, já de início, que é o seguinte: quando nós cultivamos qualquer tipo de mácula ou de pensamento negativo em relação ao outro, nós estamos nos fixando e nos prendendo à retaguarda. Mas se nós aprendemos a perdoar e a prosseguir, nós estamos nos ligando à vanguarda. E aí cabe um questionamento: para que estamos aqui? Para repetirmos ou para avançarmos? E é então que nós precisamos de nos questionar: a que viemos? O Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 16, ele vai dizer para a gente o seguinte: retomamos na reencarnação os nossos débitos, as nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. Então, a gente tem que lembrar de imediato que a grande maioria das pessoas que fazem parte do nosso círculo de relação não são encontros, são reencontros. Que, naturalmente, aqueles que nós identificamos como os amigos, que nós guardamos uma simpatia natural, diz de velhos companheiros de jornada. E aqueles aos quais nós nutrimos aversões, e nós temos, inclusive, antipatias, podem ser velhos comparsas da jornada. E por que não dizermos que a forma e o sentimento que nós expressamos passa a ser, para a nossa intimidade, um teste de onde nós nos encontramos
moralmente falando. Por quê? A doutrina espírita, conforme o Emmanuel nos orienta na introdução da obra Roteiro, ela representa em nossas vidas uma modificação de conceitos, de concepções, e descerra para a gente todo o universo da imortalidade da alma e da comunicabilidade entre os dois planos da vida, que funcionam para nós na condição de elementos da intelectualidade ou despertam em nós o sentimento. Ah, mas qual que é a distinção, né? Lá no Livro dos Espíritos, quando eles foram questionados, o que vem primeiro, a evolução do sentimento ou da intelectualidade? Da inteligência. Porque pela inteligência nós vamos discernir. E discernindo, nós vamos aprendendo a domar as nossas emoções para que o nosso sentimento possa ser sublimado. E aí nós entendemos por que Jesus colocou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque eles verão a Deus. Então, qual que é o caminho de ascensão para retornarmos para a casa do Pai, do sentimento? Por isso que o Emmanuel vai reforçar, dizendo para a gente que o sentimento é o que sedimenta valores. E os valores da alma vão dizer naturalmente do seu posicionamento espiritual. Agora, se vocês quiserem, vamos falar assim, né, uma fala mais dura, e não vai ser eu, viu? O Demar já está até rindo ali, não vai ser eu, vai ser o Emmanuel, porque ele tem autoridade, eu não tenho, né? Olha o que o Emmanuel vai trazer para a gente também na introdução da obra Roteiro. Mas, se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Se uma força superior te não educa as emoções, se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, o que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? É uma grande meditação, não é? Por que é uma grande meditação? Até quando nós vamos falar do que nós não vivenciamos? E quando nós falamos do amai os vossos inimigos, eu diria para vocês que dentre os inúmeros temas que hoje nós, inclusive, temos dificuldade até de dialogar no meio espírita, porque eles estão se transformando em tabus, o amar aos inimigos é falarmos de nós mesmos. É adentrarmos dentro da nossa intimidade, e eu arriscaria dizer para vocês, e olha que está ficando gravado, né? Que ao adentrar nesse tema, nós estamos tirando muitas das máscaras que nós vestimos. Porque ser fraterno com quem é amigo é fácil, é prazeroso. O difícil é aprendermos a dosagem de conviver com aquelas pessoas às quais nós temos dificuldades. E tem um detalhe: a nossa família é consanguínea. Ela é composta por quais tipos de espíritos? Vou contar um caos, né? Que os causos eles são sempre interessantes para ilustrar. Eu fui fazer atendimento fraterno com uma pessoa e, depois de 30 anos de casado, o casamento estava entrando em crise. Para quem me conhece, primeiro eu gosto de descontrair, né? Então, primeiro eu brinquei com ela, falei assim, mas depois de 30 anos, você está querendo colocar seu casamento em crise? Segue! Já passou o período da crise, né? Mas por que o casamento estava entrando em crise? Enquanto não tinham filhos, o casamento era ótimo. A dedicação de um para com o outro
atendia plenamente. Até que veio uma filha, depois outra filha. E aí, o marido passou a não dar mais atenção para a esposa. Olha para vocês verem a situação. Ele levantava cedo, montava a mesa do café da manhã, mesa posta, mesa bonita, segundo a descrição. Bom, ia na padaria, pão quente, punha o pão de queijo para assar fresquinho, fazia lá o potinho de salada de frutas. E na hora que as mulheres da casa levantavam, a mesa estava posta. Só que tem um detalhe, sabe qual? Isso tudo que eu falei para vocês, a casa era com lugar marcado para sentar. Era só onde as filhas e ele sentavam, onde a esposa sentava, só tinha a xícara vazia, o pratinho, que se ela quisesse, ela que arrumasse o que ela ia comer. E aí nós fomos abordar com ela o seguinte, ela falou assim, mas meu marido não me ama mais, agora ele só ama as filhas. Gente, quem que são as filhas? As amantes que voltaram. Por que ela perdeu o lugar no coração do marido? Porque as outras eram mais interessantes. Cristina, o que você fez? Então acaba com o casamento, né? Virei para ela e falei assim: olha, nós temos um caso aqui clássico de reencontro espiritual, de reencontros espirituais. Você chegou aqui cobrando que o seu marido não te ama e o que o seu marido precisa de mudar para o casamento voltar a ser o que era. E eu vou te devolver da seguinte maneira. E você? O que você está disposta a renunciar e a abnegar para acolher esses dois espíritos? Eu quero saber dessas meninas, não? Não me obedecem. Tudo que quer, pede para o pai. Tudo que eu falo não, ele fala sim. Tudo que eu falo sim, ele fala não. Então, a gente resolve tudo com ele, que prevalece é o que ele fala. Mas peraí. São dois espíritos que também estão sobre a sua responsabilidade. Você vai delegar tudo para ele? Mas elas não são problema meu, não. Eu falei assim, e o que é problema seu nesse quarteto? O que eu quis mostrar para ela, gente? O quanto que nós cobramos dos outros a melhoria dos relacionamentos. Mas os relacionamentos vão ser bons se o outro agir como nós esperamos, ou ele vai ser bom quando nós começarmos a fazer o que nós cobramos do outro. Perceberam a linha de responsabilidade? Porque se não for assim, nós adentramos nisso aqui, olha. Se uma força superior te não educa as emoções, porque nós precisamos de controlar as emoções que são geradas a partir da ação alheia, porque a ação alheia desperta em nós os nossos reflexos, que podem ser satisfatórios ou podem complicar muito mais o processo. Aí eu pergunto para você, a escolha, ela é de quem? Aí o Emmanuel continua. Se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, espera aí, o que nós estamos fazendo com todo o arcabouço teórico que nós recebemos da doutrina espírita? Porque amar o que nos amam, até o criminoso ama. O diferencial são aqueles elementos que, por exemplo, não comungam das mesmas ideias do que a gente. Por acaso vocês têm ouvido, de vez em quando, não é muito não, a palavra polarização? Mais ou menos, né? Eu vou falar só dela. Eu não vou falar nem qual que é a associação da outra palavra que a gente vem associando, porque aí até a vibração do ambiente cai, não é assim? Vejam vocês. Isso possibilitou-nos uma descoberta.
Sabe qual? Deve ter 1% só de cristão. Eu vou falar aqui do Brasil, que nós estamos aqui, né? Deve ter 1%. Antes de eu desfazer das redes sociais, eu ficava vendo assim, colegas nossos, do nosso convívio espírita. Se fulano, você falou que vai votar em ciclano, vou falar em A e B para a gente não entrar na onda, né? Que não é o tema nosso. Vai votar em A? É muito burro. Vai votar em B. Mas quem é cristão não vota em B. Aí daqui a pouco vinha outro. Mas quem é do A também não é cristão. Então não existe mais cristão? Tem opção? Aí vejam vocês. Quantas inimizades foram geradas na família? Que me chegou notícias. Quantas divisões dentro das casas espíritas por conta de quê, gente? De política. E nós não conseguimos perceber que não passa de um plano de fundo para que nós possamos nos avaliar sobre qual que é a conduta moral que nós temos com aquele que está do nosso lado. Porque vocês concordam que o mínimo é respeito? É o mínimo. Agora, eu não consigo conviver quem é do lado A, porque eu sou do lado B. Mas peraí. Então agora nós vamos fazer uma divisão, né? Ó, quem for do lado A, senta do lado de cá. Quem for do lado B, senta do outro lado. E as tarefas vão ser divididas. Então agora nós vamos nos tornar fariseus? Perceberam? Agora, como meio de definição. Olha como é que funciona o processo. Como meio de definição, qual que é a pesquisa que nós fizemos, por exemplo, nas obras de Kardec e nas obras de Emmanuel, que trata sobre o assunto, para definir o nosso posicionamento? Porque se assim não for, a doutrina espírita é uma ótima fonte teórica, mas não tem aplicabilidade. É um ponto para a gente meditar, porque quantos adversários foram sendo formados na casa espírita em função disso? Ai, Cristina, mas agora ficou confuso o seu raciocínio. Sabe por que ficou confuso? Porque nós não sabemos o que a obra espírita trata sobre o assunto. Porque se nós soubéssemos o que a obra espírita trata sobre o assunto, nós teríamos uma definição. Por consequência, a nossa escolha deveria ser o quê? Coerente. Mas eu não concordo. Vai reclamar com os benfeitores, com os conceitos que eles trazem para a gente, né? Uns com os outros. Mas aí o que a gente faz? A gente polemiza e a gente cria a contenda uns com os outros. Falei besteira, Valdemar? Aí o que é o amar o inimigo na prática? Valdemar, não tenho o mesmo entendimento que você, mas eu continuo te amando, continuo gostando de você. Não preciso tomar antipatia, aversão por pensamentos divergentes, porque quantos adversários estão trazendo os quistos do passado por um pensamento divergente que é só o estímulo, é só o pano de fundo para que nós possamos definir o nosso posicionamento moral. E diria mais para vocês, a nossa fidelidade à doutrina. E a nossa fidelidade ao Evangelho, quando nós aprendemos a nos submetermos. Mas não, agora pegou pesado, né? Você sabe o que significa o verbo submeter, para falar ele? Está lá no livro, nos domínios da mediunidade. O instrutor vai dizer para a gente de nos submetermos à evolução. Aprendendo, olha o outro verbo, acatar a lei do progresso e da harmonia. Submetermos, obediência. Obediência a quem? A Deus.
Como que nós aprendemos a ser obedientes a Deus? Resignando-nos com aqueles elementos que a vida vai nos apresentando com o objetivo do nosso burilamento íntimo, para o nosso lapidar. E aprendermos a acatar a lei do progresso e da harmonia significa caminharmos conforme as injunções que a vida nos apresenta. Vocês concordam que caminhar com as injunções é diferente de caminhar com pessoas? Nós caminhamos com pessoas ou nós caminhamos com injunções? É um ponto para refletirmos. Por quê? Quando nós caminhamos com pessoas, nós personificamos. Quando nós caminhamos com injunções, nós entendemos que o outro é simplesmente um elemento para o nosso aprendizado. Se não fosse a Khadija na minha vida, apareceria um Marcílio na minha vida. Mas eu prefiro pensar a culpa é da Khadija. Fica mais leve. Por que fica mais leve? Porque eu passo a projetar os meus problemas emocionais em alguém. Então, eu passo a reagir conforme esse alguém faz. Ah, mas espera aí. A doutrina e o evangelho vieram para a nossa educação íntima. Então, a responsabilidade é inteiramente nossa. Por isso que nós temos que questionar sempre. Quem é o inimigo? Onde o inimigo real ele vai se encontrar? Em Mateus, no capítulo 5, conforme consta no capítulo 12 do Evangelho, que é a obra, né, Sesc Centenária, que a casa fez a programação, Jesus vai dizer para a gente: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e sobre os injustos. Que traz um ponto interessante. A evolução, ela é um contínuo. Nesse contínuo, as revelações são trazidas no tempo propício da assimilação coletiva. Quando Jesus fala, ouviste o que foi dito, onde que foi dito? Na lei mosaica, concordam? Se eu odeio meu inimigo, amo o próximo, mas odeio o inimigo, eu compreendi a Jesus? Não, ainda estou onde? Lá na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Se eu aprendo qual que é o sentido que Jesus nos convida, que naturalmente não seria dedicarmos sentimento a um adversário, mas compreendermos qual é o comportamento que nós devemos ter com o adversário, nós compreendemos o Evangelho. Porque o que significa o comportamento, se não de, se recebemos o mal do outro, que nós possamos devolver esse mal com bem. Por isso que Jesus fala para a gente, inclusive, se possível, que a gente possa orar. Não é diferente expressar comportamento de expressar sentimento? Só que tem um detalhe. Quando nós expressamos um comportamento no bem, esse comportamento vai trazer reflexos no terreno da educação dos nossos sentimentos. Pode ser que o nosso olhar sobre o comportamento do outro se altere. E no tempo, não é imediato, pode ser que nasça em nós um sentimento diferenciado
pelo outro. E aqui, gente, cabe-nos uma seguinte reflexão: se nós devolvemos ao outro de conformidade com o que ele nos dá, e nós criticamos o comportamento nele, o que nós temos de melhor do que ele? Se a gente devolve igual. Se alguém me trata com indiferença e eu me sinto lesado no que eu doei de amor para o outro, de amizade, de dedicação, e por conta disso o outro não serve para mim, em termos da lapidação da minha intimidade, o que tem de diferente? Não tem. Não tem. E nós precisamos de pensar o seguinte: com a vinda do Cristo, instalou-se para todos nós a maioridade da terra. Isso significa que houve um convite para um processo de transformação no âmbito coletivo. Só que o âmbito coletivo, diferente do que muitos hoje querem, ele vai ser alterado por força natural da mudança das individualidades. Não tem ilusão maior achar que a evolução ela vai vir sobre a pressão coletiva. A evolução ela vem quando o conjunto, quando as individualidades se melhoram e pela força natural o conjunto se altera. E nesse alterar do conjunto, nós precisamos de pensar o seguinte: em qual faixa? Em qual ponto que nós estamos? O quanto nós estamos nos responsabilizando ou não? Quer um exemplo do Chico? O Chico falava a seguinte expressão: eu fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Palavras do Chico. Então, como que nós buscamos, por exemplo, nos avaliarmos no terreno do verbo? Hoje, nós nos encontramos mais dóceis do que estávamos ontem. Hoje, nós buscamos estar mais gentis do que estivemos ontem. Aí vocês podem falar assim: Cristina, mas esse mundo depois da pandemia virou um caos. Gente, com muito carinho e respeito, ilusão foi daqueles que falavam assim: depois da pandemia vai vir um novo normal, as pessoas vão estar muito melhores. Foi uma ilusão tão grande que a gente ficou ouvindo e ficamos pensando assim: nossa senhora, coitado, vai ter a decepção quando isso tudo passar. Por quê? Vejam vocês, nós, quando ficamos privados de sair em função da pandemia, nós buscamos fazer da nossa casa um templo. Como assim, Cristina? Todos nós temos residência, mas nós temos um templo do Senhor dentro da nossa casa. Sabe o que é um templo do Senhor? É aquela lavadeira lá do livro Obreiros da Vida Eterna, que eles precisavam de fazer um trabalho, os benfeitores, e eles escolheram a casa dela para eles pernoitarem, para passar uns dias na casa dela. Quando eu li aquilo, eu falei assim: não, com tanta casa espírita, foram procurar a casa dessa dona. Mas por quê? Um lar evangelizado, um lar cristão. Então, durante a pandemia, que nós fomos convidados a permanecer em casa, nós transformamos a nossa casa num lar cristão? Se a resposta for sim, teríamos uma sociedade renovada. Se a resposta for não, quem queria renovar a sociedade? Outro parênteses, né?
nós estamos esperando que a renovação ela venha, nós não, algumas pessoas, pelo âmbito filosófico, pelo âmbito científico. É ou não é? A transformação vai vir pela religião. Emmanuel também fala sobre isso. A religião é a base onde foi construída a civilização. Mas onde que entra a ciência? Depende de qual ciência que a gente for falar. Porque tem uma fala. Pode desconstruir mais um pensamento? Vou usar um estudo para desconstruir mais um pensamento. Tem uma ala dos espíritas que estão achando que vão vir muitas mudanças pela ciência e que o espiritismo precisa de se adequar porque Kardec fala que o espiritismo se adequaria no tempo. Realmente, essa parte é verdadeira. Mas a primeira parte não é verdadeira, não. Por que a primeira parte não é? Questão número 1 da obra O Consolador. Você sabe o que o Emmanuel respondeu quando ele foi questionado sobre a ciência humana? Ela está sobre o guante da tirania e da perversidade. Depois vocês podem ler lá em casa. Questão número 1, palavras do Emmanuel, não é da Cristina. Se a nossa ciência ela está presa à tirania e à perversidade, ela está a serviço da alma e da progressão da alma, ou ela está a serviço da destruição? Então, é essa ciência que a gente vai trazer para dentro das nossas casas espíritas, porque ela avançou mais que o espiritismo, mas se o espiritismo ele veio para almas e ele trata do espírito imortal, e nós ainda temos uma ciência em seu conjunto maior, preso à matéria, como é que a gente pode dizer que é maior do que o espiritismo? E que tem a contribuir neste momento, tá, gente? Neste momento, com os espíritos no seu conjunto que estão inseridos. É contribuir com a corrupção, que é o que a gente está vendo. Obra básica hoje, basilar do espiritismo, ter que ser reescrita, porque tem que se adequar a determinadas terminologias e a terminologias que não podem ser utilizadas, desrespeitando, inclusive, a formalidade da língua portuguesa. Aí eu pergunto para vocês, aí podem matar lá, sério? Isso tem a ver com inimigos? Tem, porque nós estamos dizendo que os inimigos estão visando combater. E que se nós não ficarmos muito atentos, nós estamos adentrando nessa onda e criando uma linha de divisória entre nós mesmos. Aí vem o Cristo e fala assim para a gente, a casa dividida, ela rui. Então, o tempo presente é de nós dividirmos, ou nunca se fez tão necessário no tempo presente, com que nós possamos nos unirmos. Divergências de pensamentos sempre vão existir. Cristina, mas nós estamos lendo o mesmo texto, sim, mas vai ter divergência, porque muitos de nós estamos em processos espirituais totalmente diferentes, que vai dizer também de compreensão e, por consequência, de interpretação diferente. Mas onde vai estar sempre o nosso ponto de união? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Porque o amor, na sua aplicabilidade, ele vai dizer de uma série de virtudes, onde nós vamos focando muito mais nos aspectos morais do que na forma. A forma é o seguinte: vem alguém e fala, a parede podia ser amarela. Não, a parede vai ser branca. Pronto, começou. Isso é a forma. Até que vem o sensato e fala assim, por que branca? Por que amarela? No capítulo 1 da Gênesis, Kardec vai trabalhar com a gente o seguinte: todos, a expressão que ele usa lá, todos os assuntos são explicados
pela doutrina espírita. Se todos os assuntos são explicados, quando nós temos dúvidas, onde que a gente busca? Nas obras. Qual cor é mais condizente a que o serviço se presta a realizar? Entenderam o processo? Mas não. Vai ser branca porque eu gosto de branco. Vai ser amarelo porque o branco suja muito. E aí a gente vai se perdendo em contendas, e nessas contendas nós vamos criando rusgas entre nós mesmos e não entendemos, conforme está lá no capítulo 12, no item 3, que o primeiro princípio do amor ao próximo é a caridade. E aqui cabe outro parênteses, no próximo estudo, o Valdemar pode apresentar, que lá nas leis morais do Livro dos Espíritos, há uma harmonia, uma ligação entre a lei de conservação e a lei de destruição. No entanto, mereceram capítulos separados. Mas a lei de justiça, amor e caridade, mesmo capítulo. Isso significa indissociáveis. Porque a justiça, por exemplo, tem o amor, ela pode se transformar em tirania, que é mera coincidência com o que nós temos observado no cenário brasileiro atual, né? Só uma coincidência. Mas o amor sem a justiça, ele perde nas suas bases de discernimento. E ambos, conjugados com a caridade, eleva o processo da ação. Então, são pontos que a gente precisa de observar, para que nós possamos nos portar com menos imparcialidade nas nossas interpretações e, por consequência, nas nossas vivências. Vocês já repararam, por exemplo, quando o telefone da casa da gente toca 2h da manhã? O espírito nem voltou para o corpo ainda e o celular está lá. É o fulano de tal que está precisando de um auxílio. Se o fulano de tal faz parte do nosso círculo de amigos mais seletos, a gente troca de roupa rápido, sai de casa para atendê-lo com a maior alegria, com a maior satisfação. Mas se de repente o fulano que nos liga não faz parte do nosso círculo mais direto, a gente vai no carro assim, mas por que ligou para mim? Não podia ter ligado para outra pessoa, não? Olha a gente perdendo a oportunidade, porque a gente está classificando por pessoa, a gente não classifica por necessidade, a gente não classifica de, olha, interessante, ligou para mim. Qual que é a consideração que o outro tem para ter ligado para mim, sendo que ele poderia ter ligado para outras pessoas? E não percebemos o quanto a circunstância vem nos apresentar para vencermos no quesito do orgulho e do egoísmo. E aí a gente começa a perceber por que o evangelho do Cristo, ele define para as nossas vidas responsabilidade, ainda que seja um cântico de esperança. O André Luiz, no livro Opinião Espírita, no primeiro capítulo, inclusive, ele vai dizer para a gente o seguinte: espírita que não se melhora ao cabo de 3 anos, permanece estacionado. E aí, para quem quiser depois, com calma, ele tece uma série de perguntas para nos levar ao processo de auto-observação, para que a gente possa, por exemplo, no âmbito da paciência, eu me encontro mais paciente hoje com determinadas pessoas, com determinadas situações, do que há 3 anos atrás? No âmbito da prece, eu consigo fazer hoje uma prece com maior concentração, com maior entrega,
com uma certeza de fé dentro de mim maior do que eu fazia uns anos atrás? No âmbito do relacionamento familiar, eu me encontro numa postura de maior compreensão dos comportamentos alheios do que anteriormente? E aí ele vai dando toda uma cartilha, né, para a gente de questionamentos, porque à medida que nós vamos nos autoconhecendo, nós temos maior condição de exercitarmos o nosso controle, ou melhor, o nosso autocontrole sobre, inclusive, os comportamentos impulsivos. Porque uma coisa é certa, o outro, ele tem o direito de ter o comportamento que ele quiser conosco. Mas e nós? Qual é o nosso dever moral perante o comportamento do outro? André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ele vai trazer para a gente que cada um de nós reencarnamos com um mapa de trabalho, que vai ser mais ou menos complexo de acordo com as nossas necessidades espirituais. O que ele fala, gente? O mapa, então, ele é o quê? Individual. Mais ou menos complexo conforme as necessidades individuais. Aí eu olho para o Fausto e falo assim, mas a vida do Fausto é uma vida mais fácil que a minha. Gente, o mapa é de acordo com o quê? Necessidades. Poxa vida, mas que reencarnação difícil que eu fui assumir desde a infância, é luta atrás de luta. Qual que é o objetivo do mapa? Redenção. Então a gente começa a perceber que o olhar que nós temos sobre o que a vida nos apresenta vai fazer toda a diferença. Então, a leitura que nós fazemos das pessoas que estão ao nosso redor, elas passam a ser o quê? Determinantes para a nossa redenção ou não. Mas vamos na sequência, né? Por quê? O inimigo, segundo Emmanuel, no livro Bênçãos de Paz, ele é o nosso teste de aprimoramento moral. Então, o inimigo, ele representa para a gente o quê? Aferição de valor. Representa para quem? Aferição de valor. Até perdi a linha de raciocínio, chegou um espírito de luz adentrando no auditório. Para cá, tá dando tchau. Quando nós compreendemos que o inimigo é uma aferição de valor para a gente, isso significa o quê? Que nós devemos observar a postura do outro ou a nossa? A nossa. Postura do outro a gente deve observar no caráter de prudência, porque não é ser bobo. Né? O que é ser bobo? Eu sei que o fulano de tal, se trabalhar comigo, ele vai puxar o meu tapete. Aí acontece a situação. Aí, um tempo depois, de novo, eu perdoei o fulano de tal, eu vou pôr o fulano de tal para trabalhar comigo de novo. Aí não dá, né, gente? Da mesma forma, o inverso, conforme está lá no Evangelho, que perdoar o inimigo não significa sermos coniventes com a conduta alheia. Eu gosto dessa expressão, sabe por quê? Pode dar exemplo complexo ou não? Estou pedindo, hein? Quem cala consente, Valdemar. Vejam vocês como é que nós somos. Nós falamos que nós precisamos de preservar os princípios da doutrina espírita. Falamos ou não falamos? Mas um amigo nosso quer publicar um livro, um grupo de canto amigo quer fazer um CD e faz por meio de financiamento coletivo. Ajudamos ou não ajudamos? Bom, gente, ajudamos ou não ajudamos? Financiamento coletivo. O que é financiamento coletivo? A gente faz a doação antes mesmo de ver a obra. A gente ajuda ou não ajuda? Ajudamos.
Agora a pergunta é a seguinte: deveríamos ajudar? Não. Por que nós não deveríamos ajudar? Porque como é que a gente vai financiar uma obra que a gente não conhece? Então isso significa o quê? Isso significa que nós precisamos de aprender a tomarmos as nossas decisões dentro do princípio do evangelho. A árvore, ela só é reconhecida pelo fruto. Como é que a gente vai financiar o fruto que não tem ainda? Então nós estamos financiando a árvore. Se a gente financia a árvore, nós estamos muito mais preocupados com pessoas do que com a obra. Por que que muitos médiuns, posso falar de mediunidade não, que tem um especialista aqui na mediunidade, mas por que que muitos médiuns se desviam do caminho? Porque nós colocamos o tapete vermelho para o médium. Aí o Kiko Emmanuel trabalha conosco na sua generalidade. Quem são os médiuns? Pessoas que já corromperam no aspecto filosófico, pessoas que já fizeram muito mal socialmente a um conjunto grande de pessoas e que agora vem com as mediunidade na cota de sacrifício. Aí na sua generalidade também, todos nós, conforme está lá no livro dos médiuns, todos nós somos médios. Então, o que a vida nos convida? A vida nos convida a aprendermos a fazer sacrifícios. Em qual âmbito? Individual. Para uns, o sacrifício vai ser no lado financeiro. Para outros, o sacrifício vai ser no âmbito do trabalho. Para outros, o sacrifício vai ser no âmbito relacional, porque o âmbito relacional vai ser o gênero de prova. E esse gênero de prova, gente, guarda para nós um caráter muito específico do que para muitas outras pessoas. Por quê? Nós sabemos que o que nós ligamos na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra vai ser desligado no céu. Logo, aquelas pessoas que nós não aprendemos a modificar o vínculo na hora que desencarnar, podem, não estou falando de determinismo, porque não existe determinismo para a gente nesse terreno, se tornar potenciais obsessores, porque a ligação vai continuar. Então, vou começar a perdoar para não ter obsessor. Assim, nem que seja por esse motivo que a gente comece a meditar e a refletir no processo, que depois vai vir de maneira espontânea. Porque, gente, vocês já pararam para pensar que nós somos espíritos? Como espíritos, o tempo todo que nós estamos pensando, nós estamos emitindo energia que vai ter uma frequência. Cada frequência, espiritualmente falando, vai trazer ligações, vão trazer companhias com quais nós estamos nos ligando no nosso dia a dia. Quais nós estamos mantendo ao nosso lado no dia a dia. A vida é muito misericordiosa conosco, porque ao reencarnarmos, o esquecimento colabora e muito para que muitos espíritos que estão no nosso encalço não nos reencontrem. Porém, de acordo com determinadas condutas, nós vamos emitindo determinadas energias que propicia a que sejamos descobertos. Então, nós temos que pensar que nós temos inimigos também no âmbito espiritual. E como que nós buscamos cuidar para reaver esse processo? A gente, às vezes, é um pouco iludido, A gente fala assim, não, porque eu devo ter um obsessor.
Aí tem alguém que fala assim, não é, Paulo? Tem alguém que fala assim, eu tenho 2 que me acompanham. Aí, na hora que vai fazer um estudo mais atento do livro Libertação, tinha 60 acompanhando a Margarida, não é? Então, quer dizer, será que a gente só tem um? Será que a gente só tem 2 no nosso encalço? Mas como é que a gente resolve isso? Aprendendo a desativar o hábito do passado que gerou a vinculação. Como que a gente desativa isso? No bem, no trabalho no bem. Por isso que determinadas expressões que a gente ouve, elas são expressões complicadas. Para quem gosta dos ditos populares, tem gente que fala assim, vocês vão saber fácil, fácil. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, não é assim? Hã? Exatamente. Eu não posso fazer isso, senão quebra os vidros, né? Que a voz é muito desafinada. Aí vejam vocês, quando nós, gente, nos colocamos nessa conduta, nessa posição, todos aqueles encarnados e desencarnados que nos acompanham estão observando. Se não há mudança, o processo permanece. Se há mudança na nossa parte, eu não estou falando mudança interna, estou falando de mudança interna. A energia que passa a sair de nós vai contagiando o outro, vai sensibilizando o outro. O terreno do sentimento, que muitas vezes nós olhamos pouco para ele, ele é tão importante que no livro No Mundo Maior, o benfeitor, explicando para o André Luiz e para o Hilário um caso grave de obsessão de um desencarnado com encarnado e uma ligação tão forte que, se houvesse uma ruptura, poderia gerar um dano físico no encarnado que poderia, inclusive, desencarnar. Aí ele explicou todo o mecanismo do trabalho e da sutileza do trabalho para que houvesse o processo de separação sem deixar dano no encarnado. Aí o André Luiz, iniciante ainda, vira para o instrutor e fala assim, o que nós estamos esperando? Vamos começar? Aí o instrutor vira para ele e fala assim, não, André, esse caso não é para a gente. Esse caso, quem vai resolver, nós estamos aguardando, que é a nossa irmã Cipriana. Hã? Lembrando? Estou falando mentira, não estou? Não. Está certinho a história? Aí ele vira para o André e fala assim, aí o André Luiz vira para ele e fala assim, mas por que tem que ser ela se você já, vamos falar assim, já domina o processo? Porque há casos e somente o amor. E nessa hora, a irmã Cipriana entrou na antessala do quarto que eles estavam presentes. E o André Luiz, sem tê-la visto chegar, sentiu a mudança na psicosfera do ambiente. Por que muitas das vezes nós temos boas intenções, mas as nossas intenções não geram a transformação que nós gostaríamos? Porque precisa de vir junto com o amor. Porque só o amor transforma. Então, é um ponto para a gente pensar. E um outro ponto que a gente gostaria de trazer, nós vamos até que horas? Até? Gente, vocês aguentam fazer o miudinho do capítulo? Estou brincando, viu? É brincadeira. Vingança. Ô, Cristina, vingança está lá no capítulo 12, mas ela não faz mais parte da nossa realidade. Será? E olha para vocês verem, no item 9, a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens.
Aí lá no livro Voltei, fala assim que 2/3 da humanidade ainda está na condição de selvageria. Então a vingança sumiu ainda, gente, da Terra? Sumiu não. A vingança sumiu dos nossos corações? Ou tem momentos que a gente fica em casa martelando e ruminando na nossa cabeça uma ação perpetrada que nós consideramos contra nós e pensando como que a gente vai devolver. Olha como é que nós, muitas das vezes, inclusive, educamos, tem a turma que está grávida, né? Nós educamos os nossos filhos. O menino chega em casa, apanhou na escola, não é assim, Regina? Regina dá aula da evangelização. Aí o que a gente, no primeiro dia, a gente fica indignado. Quando vê na semana seguinte, apanhou de novo. Aí a gente já pergunta de quem. Aí, se é o meu menino, a gente vira para o filho e fala assim: não, você agora tem que devolver. É ou não é, gente? Espera aí. Por que a gente quer ensinar um comportamento diferente para os nossos filhos, devolvendo a agressão? Aí a gente está ensinando que o filho, se ele for agredido, ele pode agredir. Então, quando ele ficar adolescente, sempre que ele se sentir agredido, o que ele vai fazer? Vai agredir, porque ele aprendeu com os pais o quê? Não pode levar desaforo para casa. E quantos de nós, a gente ainda fala, enquanto adultos, que desaforo eu não levo, não. Peraí. O governador espiritual desse orbe foi humilhado, percorreu todo um calvário, foi colocado numa cruz com coroa de espinhos, e eu não levo desaforo para casa? Então, peraí, quem que é o Senhor e mestre das nossas vidas? É um ponto para pensarmos. Porque quando a gente falou outrora que a proposta é de aprendermos o sacrifício, gente, para quem é muito verbal, por exemplo, e ganha fácil numa discussão, porque tem bons argumentos, sacrifício às vezes vai ser aprender a fazer silêncio. Não é convencer o outro, não, porque isso é fácil, ele tem um verbo fluente. O sacrifício é quando a gente começa a entender o que Leon Denis vai falar para a gente lá no livro Depois da Morte, que nós precisamos de aprender a ser mais comedidos. De que forma? Em tudo na vida, na alimentação, no cuidado da saúde física, nas escolhas, para que as nossas escolhas não sejam eminentemente visando a nossa satisfação e o nosso bem-estar, mas que as nossas escolhas, elas possam olhar pelo coletivo, se o reflexo da nossa escolha não vai trazer mal para ninguém. Sacrifício é, por exemplo, quando a gente tem o hábito de reunir a família inteira no tradicional almoço de domingo, e está todo mundo rindo, todo mundo brincando, todo mundo comendo. Sem censura, vamos falar assim, porque está em família. E a pessoa aprende o quê? Eu não preciso dos excessos, porque qualquer excesso, ele representa desequilíbrio. Nossa, Cristina, mas não tem confraternização mais em família? Tem, mas muitas das vezes nós somos excessivos no que nós chamamos de confraternização. Por quê? Ser comedido é ser vigilante. E na vigilância, nós fazemos leituras mais calmas dos ambientes e o que é principal das nossas reações.
Porque muitas das vezes as nossas ações, elas são calculadas. As nossas reações, elas vão na impulsividade. E a vigilância nos faz o quê? Buscarmos ter o tempero do que nos cabe. Então, nós vamos começando a entender que falar do inimigo, gente, é começarmos a ter um olhar diferenciado sobre nós mesmos. É aprendermos a dar ao outro o direito e a nós o cumprimento de deveres. Porque se o outro não está fazendo, a responsabilidade é dele. Nós não vamos responder pelo outro, mas nós responderemos pelo bem que podemos fazer. E em alguns momentos, por escolha própria, nós negligenciamos. São pontos que nós precisamos de refletir. E, para a gente caminhar para a finalização, o Emmanuel, no livro Bênção de Paz, eu descobri para hoje à noite um capítulo, Razões para amarmos o nosso inimigo. E ele vai apresentar para nós algumas considerações para que a gente possa refletir. E ele vai fazer uma comparação que o inimigo, ele suca a nossa alma como o lavrador suca a terra. A terra, para ser boa, primeiro ela precisa de passar por esse processo. E muitos de nós, para sermos uma terra boa, a gente precisa de aprender a passar pelo processo da alma. Dói? Dói. Dói muito, não dói pouco, não. Dói tanto passar por isso que às vezes a gente pode até dar como exemplo a passagem do Evangelho da mulher que foi pega em adultério. O que estava fazendo com a mulher? Pedrejando. Quando Jesus chegou, o que Jesus falou? Tira a primeira pedra aquele que não tiver pecados. O que o Cristo quis mostrar? Até quando que a gente vai projetar mal no outro? Sendo que ele está aqui, ó. Porque quem tem autoridade moral não projeta. Quem tem autoridade moral acolhe. Certa feita, o Chico fora fazer uma visita na casa de duas prostitutas. E aí começou o burburinho na cidade, né? Pedro Leopoldo, cidade pequena, mas o Chico... Aí o Chico começou a ficar meio preocupado com o que podiam falar dele e foi consultar o Emmanuel. O Emmanuel falou assim, o problema não é você entrar, Chico, o problema é se você vai sair. Belo ensinamento para a gente refletir. O amor pelos inimigos dar-nos-á excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Olha que interessante, porque em via de regra, às vezes, a figura do inimigo desponta na nossa cabeça muito mais do que o amigo. Vocês já viram isso? E a gente fica ruminando aquilo, não fica, às vezes? Nessa ruminação, nós estamos mandando elementos tóxicos no nosso próprio corpo. Psiquiatria, psicologia trabalham com a gente, em linhas gerais, até em função do tempo, que a loucura, ela é nada mais, nada menos que comportamentos que fogem ao padrão cultural social estabelecido pelas normas vigentes, não é assim? Em linhas gerais. Doutrina espírita trabalha com a gente que a loucura é quando nós nos vinculamos aos processos exacerbadamente de revolta perante a lei divina e da tristeza. Um pouco diferente o conceito, não é? Então, nós nos tornamos alienados sempre que nós nos distanciamos do cumprimento dos nossos deveres para com a lei divina.
termômetro para isso? Como é que nós nos relacionamos uns com os outros? O quanto que nós conseguimos orar em benefício dos que ferem, em benefício dos que nos ferem, e assim nós evitamos perturbações maiores para nós mesmos, porque tem um detalhe, né? Dentro da linha da sintonia, se eu tenho problemas com o Theo, se o Theo tem problemas comigo, a cada vez que nós nos reencontramos, nós fechamos um circuito que gera desequilíbrio, que gera perturbação, que pode ser física, mental ou emocional, ou, dependendo da intensidade, de ambos. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo ao serviço, porque passa a ser uma ocupação extremamente útil. Amando os inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade. Olha aqui, gente, para quem gosta de números e diz que os números não mentem, eliminamos 90% dos motivos de aflição e de aborrecimento. 90% dos motivos de aflição e de aborrecimento. Porque se nós fôssemos finalizar o estudo dizendo, em uma única palavra, qual que é o maior desafio que nós temos na vida? Em uma única palavra? Vocês estão muito evangelizados, eu não ia falar amar, não, vocês acreditam? Vocês me pegaram. Sabe o que eu ia falar? Mas que está ligado ao amar. Relacionamentos. E a medida dos nossos relacionamentos, naturalmente, é o amor. Por que que os relacionamentos, em linhas gerais, são o nosso grande desafio? Porque o tempo todo nós estamos nos relacionando conosco, com o próximo, com a vida e com Deus. Todo segundo, quando a gente abre os olhos, até quando a gente dorme, porque a gente desdobra, a maioria de nós desdobramos, são relacionamentos. Relacionamentos esses consequentes ao muito ou ao pouco esforço que nós fazemos na nossa autoevangelização. Entenderam por que eu iniciei falando que amai os vossos inimigos é um tema facílimo de falar, mas complexo de vivenciar? Porque nós estamos, inclusive, inseridos num momento, até em função do excesso de tecnologias e de estímulos, onde nós estamos muito voltados para fora, sendo que o processo deveria ser para dentro, para que possamos definir como nos posicionarmos para fora. O estímulo, muitas das vezes, está ganhando primazia. E dentro disso, nós estamos no controle ou nós estamos sendo controlados? É um ponto para a gente analisar. E, agora sim, para concluirmos e finalizarmos, que Deus nos abençoe nos nossos mais sinceros propósitos de renovação e de melhoria íntima. O momento está extremamente propício para que nós possamos, arregimentando os valores da nossa intimidade, nos fortalecermos na fé, para que tenhamos coragem de vencermos a nós mesmos
e, por consequência, compreendermos que, independente do que o outro nos oferta, que a cada dia nós possamos dar o nosso melhor ao outro, como se cada dia fosse o último dia da nossa reencarnação, porque vivendo cada dia como sendo o último, como que nós gostaríamos de retornar ao plano espiritual? O que teríamos para apresentar no nosso saco diante do altar? E aproveitarmos para nos reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com eles. Porque a maior gratidão que nós possamos expressar a todos aqueles benfeitores que colaboraram conosco na elaboração do nosso mapa de trabalho, para que possamos ser confiantes de que estamos aqui para aprendermos, acima de tudo, a amarmos. E o amor não faz distinções, nem muito menos acepções, mas o amor educa e o amor ensina. Que nós possamos, então, nos educarmos para a cada dia sermos instrumentos do bem na Terra, para que a grande transformação que nós esperamos no mundo, ela possa começar primeiramente no nosso mundo íntimo. E que para isso, que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja. Muita paz a todos.